Me diz aí, você já ouviu falar no Factory Pattern? Ou traduzindo para o português, que seria padrão fábrica? Não é a melhor descrição quando a gente traduz, mas até que ela faz sentido, e vocês já vão entender o porquê. Pois nesse vídeo, a gente vai mergulhar fundo nesse padrão de design criacional, entender o que é, como funciona e quais são os benefícios da gente utilizar esse padrão nas nossas aplicações. E além disso, é claro, a gente vai ver exemplos práticos para te ajudar a entender bem melhor como que funciona esse padrão na prática, porque na minha opinião o que ensina de fato é a prática, mas a gente também tem que dar um overview no conceito, até para a gente traduzir melhor para o código que a gente já sabe. Tá certo? Então, só para dar essa visão geral, o Factory Pattern ele é um padrão de projeto criacional que basicamente fornece uma interface para a gente criar objetos. E esse padrão ele é especialmente útil quando uma classe ela não pode antecipar o tipo de objeto que precisa ser criado. Então, nesse exemplo, que para te mostrar na prática como é que funciona esse tipo de interface, esse tipo de pattern, a gente vai utilizar Go para criar os exemplos aqui, mas não se preocupe, se você nunca programou em Go, isso aqui vai ser bem simples de entender, porque eu quero que você se atente no conceito e não na implementação do código em si, porque uma vez que você entende o conceito, o que eu estou desenvolvendo aqui, você com certeza vai conseguir traduzir isso para a linguagem que você quiser, tá certo? Então não se prenda à linguagem de programação e sim ao conceito que a gente vai utilizar aqui. E como vocês podem ver aqui, eu deixei até algumas descrições do que esse factory pode ser interpretado, mas em poucas palavras é apenas uma forma da gente controlar como um objeto é construído, que uma das maneiras é a gente terceirizar para uma função separada, que em outras linguagens também é conhecida como construtor, mas quem utiliza Go sabe que a gente não tem construtores nessa linguagem, então a gente delega essa responsabilidade para uma função separada. E também a gente tem outro tipo de conceito além da criação desses objetos de primeira classe, que seria as factory, né? Que é a criação de tipos de objeto diferentes. Que aí entra naquilo que eu falei, que é a criação de objeto quando você não consegue antecipar o tipo de objeto que você precisa. Pode parecer confuso, mas você já vai entender como é, né? Então bora começar aqui no código. Shut up e show me the code, né? Como o pessoal diz. Começar aqui com o nosso pacote main, uma função main, só para a gente poder logar. Logar não, né? Logar não faz muito sentido, mas para a gente poder printar o que, é que a gente está fazendo. Então eu vou começar aqui criando um tipo, né? Então só para essa factory, para esse exemplo de factory que a gente está utilizando, a gente vai utilizar uma fábrica de carros, então vai ter tipos diferentes de carros, e a gente vai entender como a Factory pode nos ajudar nisso. E eu também vou te dar outros exemplos, alguns insights de como traduzir isso para outros tipos de aplicação, tá certo? Mas começando com o básico, a gente vai ter nosso primeiro tipo de carro aqui, né, que é um carro esportivo, é uma struct, e vai ser bem simples, vai ter apenas um nome que é uma string. Então, para iniciar uma instância, né, para iniciar uma variável desse tipo que a gente acabou de criar, a gente vai fazer o seguinte, vai ser car, que é igual a esse nosso type, passando um name, que o melhor carro esportivo de todos, né? Vou botar o golzão aqui. E agora a gente já pode printar nosso println, o nosso carro.name. Então, bora dar um print aqui só para ver se está tudo funcionando certinho. Go run main.go. E como vocês podem ver aqui, esse primeiro código bem simples já está funcionando, printando o nome do carro. Mas um problema que esse tipo de estrutura pode trazer para a gente é que, tipo, se você tem muitas propriedades, se você tem muitos atributos nessa sua estrutura, pode ficar difícil de criar tudo assim, dessa forma. E também a leitura não é muito legal, né? Então, só para te dar um exemplo, vou botar aqui um created at e um updated at. Então, isso aqui vão ter valores default, que não vai ser o usuário que vai criar, e que mesmo assim você vai ter que passar aqui, né? Que aqui não é um string, na verdade, isso aqui vai ser um time.time, só para definir o tipo certinho. E aqui no created at seria um time.now, e a mesma coisa para o updated at. Então, bora dar um print aqui no carro inteiro, go run main.go, e agora sim a gente já tem aqui nosso carro com o nome, o created at e o updated at, tá certo? Então, bora ver aqui, entrar nesse primeiro conceito de factory e entender como que pode ajudar a gente. Então, o primeiro conceito de fabric é a gente criar uma função que ajuda na construção do nosso objeto, que nesse caso aqui pode ser traduzido como um construtor também. Então, eu sempre gosto de colocar um prefixo e o nome do objeto em si que eu estou criando. Então, nesse caso seria um new sport car, que vai retornar uma instância desse mesmo tipo, e simplesmente a gente só retorna esse tipo. Como a gente precisa criar esse objeto, a gente vai pegar aqui o nome que o usuário vai passar, já que isso aqui é dinâmico, e a gente vai passar essas propriedades aqui. E vai ficar exatamente dessa forma.
Aí agora, ao invés de ter esse tipo de carro, olha só que legal. A gente vai ter, eu vou até comentar aqui, para a gente poder ver a diferença de código, como é que fica. Agora, utilizando esse conceito de Fabric, o novo carro que a gente vai ter vai ficar simplesmente isso daqui. Olha só como está bem mais legal esse código. E aqui, como você pode notar, o que é legal é que eu nem preciso especificar esse tipo aqui de carro. Não o tipo de carro, né? O tipo de carro eu preciso especificar, que é o carro esportivo. Mas eu não preciso saber do objeto em si. Eu só preciso pegar a função de construtor e passar os parâmetros que essa minha função está pedindo. Que aí eu vou ter meu carro do tipo esportivo aqui, né? Que como vocês podem ver, ele consegue dizer aqui que é um carro do tipo esportivo. Mas se a gente printar, o código vai estar funcionando da mesma forma. E outra coisa que o construtor nos ajuda também, né? Que a Fabric nos ajuda, é fazer inicialização de variáveis que têm valores default, né? Que não vão ser atualizados no primeiro momento. Então isso aqui é muito legal. Então esse aqui é o primeiro conceito de Fabric que a gente viu, mas a gente consegue melhorar isso daqui, e a forma que a gente consegue melhorar isso aqui é criando uma interface para definir vários tipos de carro. Então, só para explicar aqui no código agora como é que seria, né? Então eu vou ter uma interface, né, para minha loja de carros, que vai ser do tipo iCar. Então, I seria aqui de interface e car, que é a minha entidade de carros. Então, isso aqui seria uma interface. E o que é que minha interface precisa ter? Eu vou dizer que minha interface precisa ter um getName, que esse getName vai retornar o nome do carro. Tá certo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? No Go, né, como é que a gente implementa uma interface em uma struct no Go? Então, para eu dizer que esse meu Sport Car é do mesmo tipo, tem o mesmo padrão dessa minha interface, significa que esse meu carro aqui, esse meu carro esportivo, ele tem que conter esse atributo. E para eu implementar esse atributo aqui, eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que criar uma função que vai ser atribuída a esse meu objeto. Então, essa vai ser minha função, que vai ser getName, e vai retornar um string. Então, aqui agora, é simplesmente retornar um s.name. Perfeito. A gente já criou a função aqui e, teoricamente, o nosso Sport Car já está implementando o nosso padrão global aqui da nossa loja do iCar. Então, aqui no nosso New Sport Car, o que é que eu vou dizer? Ao invés de retornar o carro esportivo, eu vou dizer que ele vai retornar uma instância do meu iCar, né? Uma instância da minha interface do meu carro. E como você pode ver aqui, o Go não reclamou. Vou até apagar esse código aqui. Ou mantenho. Vou manter aqui só para a gente poder ir comparando as diferenças. Então, esse aqui é o pior, né? O pior caso. Esse daqui já está mais legal, mas consegue ser melhorado. E agora a gente vai para uma coisa que é melhor ainda. Deixa eu ver. Não, vou continuar utilizando esse código aqui por enquanto. Então, eu ainda estou criando o meu tipo aqui, que é New Sport Car. Ainda estou criando meu carro esportivo. Mas como você pode ver agora, eu não estou retornando a instância desse carro esportivo. E sim, a interface padrão que todos os meus tipos de carro terão, que é esse meu iCar. Então, se você ver aqui agora, ainda está funcionando, né? Só desse meu GoRunMain.go, ele ainda está retornando a mesma coisa. Só que a diferença nesse caso aqui é o seguinte. Se eu der um car ponto, você vai ver, eu já escondi alguns atributos, alguns métodos desse meu carro. Então, o usuário, ele não consegue acessar aqui diretamente as propriedades do meu carro esportivo. Ele não consegue identificar aqui diretamente quando o meu carro foi criado. Então, para isso, eu preciso criar funções que vai dizer como os meus carros devem se comportar. Então, isso aqui é bem legal, até para você não dar essa flexibilidade ao usuário de poder quebrar a sua entidade. Então, tudo que sua entidade for implementar, tudo que os seus objetos de carro for implementar, tem que ser de acordo com a sua interface. Então, o legal disso aqui também é que a sua interface vai definir como é a regra de negócio da sua aplicação. Então, por exemplo, o usuário ele não pode chegar aqui e dizer que agora o name do carro é igual a o não, agora é o novo não, né? Então isso aqui o Go nem vai conseguir rodar, né? Então se eu tentar aqui rodar a aplicação, você vai ver que ele já quebrou porque ele disse que minha implementação aqui, minha interface não tem esse método chamado name. Então qual é a sua regra de negócio? Então isso quer dizer que a sua regra de negócio não permite que o usuário atualize o name. Então se você quer dizer que agora na sua loja o usuário tem essa flexibilidade de atualizar o name, você deveria fazer o seguinte, você deveria criar outra função aqui dizendo que esse tipo do iCar ele pode dar um update name, que no caso receberia um new name aqui, né? Um new name, que é do tipo string, e poderia retornar um erro caso alguma coisa acontecesse. Então, agora, se você vir aqui, quando você inicializa o carro, agora sim você teria essa função para atualizar o nome do seu carro, né? Então, isso aqui significa que a sua entidade deve ser possível fazer isso. Então, isso aqui está na sua regra de negócio.
Update name, update, então isso aqui tá errado, não escrevi errado, na verdade é update name. Então significa que a sua regra de negócio permite que o carro atualize o nome, tá? Então vou pagar aqui isso para votar, só queria explicar o porquê utilizar essa estratégia é legal também. E agora, a outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar outro tipo de carro, então bora copiar aqui e colar o código, que vai ser basicamente a mesma coisa. Só que agora, em vez de ser um carro esportivo, a gente vai criar um carro familiar, né? Um carro family, um carro para família, um family car. Vai ter a mesma estrutura. Eu posso até dizer que ele tem outros atributos aqui, como por exemplo, age, que é um int, vai? Só para botar alguma coisa aqui que eu não consigo pensar nada melhor agora. E esse meu family car, de novo, ele também vai ter essa mesma implementação que ele deve ser possível pegar o nome. Isso aqui faz parte da minha regra de negócio. E a gente vai criar essa função aqui para inicializar esse meu novo tipo de carro. Então ele vai retornar essa minha instância. E será que eu passo isso aqui? Eu vou passar um valor default aqui só para a gente não ficar preso também à implementação desse código, tá? Então como você pode ver, ele é um carro de família agora. A gente tem um carro esportivo e também tem um carro família. E os dois têm essa implementação aqui do iCar, né? Os dois têm a implementação aqui da minha interface global. Porque o meu family car também tem essa função aqui de getName. E como você pode ver, o Gol não reclamou. Então, agora eu posso fazer o seguinte. Vou botar aqui um family car, que é igual a new family car, que é igual a uma spin. Vou botar uma spinzona aqui, que é um carro família, vai. E agora, como vocês podem ver, eu posso dar o log aqui, que os dois vai estar certo. Então aqui eu tenho o meu Gol. Eu botei aqui estático, então desculpa, perdão, até pelo código anterior, que eu provavelmente fiz a mesma coisa. Vou passar o name aqui também. Name. Então agora se eu alterar aqui, Gol 2005 e um Spin 2017. Só para ver. Agora sim, eu tenho meu Gol 2005, minha Spin 2017 e minha interface aqui, minhas entidades retornando tudo certinho. Agora imagine que você tem 10 tipos de carro diferentes na sua loja. Vai ficar muito difícil para o seu código trabalhar e identificar qual tipo de carro que ele vai construir. Então, por exemplo, vamos dizer que você recebe um type. Você vai receber isso aqui é uma keyword do Go, né? Então, eu vou fazer car type. E você vai receber esse valor ali lá do front-end, dizendo qual é o tipo do carro que você vai criar. Então, vou botar aqui que é um carro tipo Sport. E no seu código, né, por padrão, você faria assim. If car type é igual a Sport, o que você vai fazer? Você vai dar um car que é igual a isso daqui. Então, vou botar aqui um var car que vai ter esse meu type. Opa. Você vai ter um carro desse tipo. Bora comentar isso aqui? Não, na verdade eu vou comentar esse carinha só para a gente ir agora para o nosso terceiro caso de uso do Fabric. Então, você recebeu esse valor do front-end do seu cliente, né? Poderia ser qualquer coisa, na verdade. E aí você vai fazer o seguinte. Se o tipo do carro for igual ao Sport, você vai me criar um carro Sport. Se um tipo do carro for family, você vai me criar um carro família. E aí, aqui você também vai pegar o que do front-end? Você vai pegar o car name, né? E aqui eu vou botar um Celta. Vou botar um Celta agora. Então vai ficar assim o seu código. Se pegar um carro Sport, criar um carro esportivo. Se for um carro família, cria um carro família. E aqui tu vai conseguir printar o seu carro, né? Então bora apagar isso daqui, bora dar um print só para ver se vai printar o carro esportivo. Beleza? Printou aqui o Celta. E eu até poderia botar o type aqui como uma propriedade, mas não vou fazer isso agora não. É só para vocês pegarem um conceito mesmo. Mas agora imagina que você tem 10 tipos de carro diferentes. Seu código ia virar uma bagunça se você utilizasse vários if aqui para fazer essa alteração. Ou até se você utilizasse um switch case também ia ficar muito ruim para você gerenciar e tornar o seu código sustentável. Então é aí que entra a segunda etapa do Car Factory, né? do Factory Pattern, na verdade. Que poderia ser com qualquer tipo de entidade. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar meu Car Factory aqui. Vai ser minha fábrica de carro, que vai ser um struct. Vai ser struct vazia. E aí eu vou adicionar uma função nessa minha struct. Deixa eu ver, eu acho que eu nem preciso acessar nenhum atributo dela, então vou só passar dessa forma. Aqui vai ter o método createCar. E o que é que vai acontecer aqui nessa minha factory, né? A primeira coisa que eu vou precisar do car type, qual é o tipo do carro. Eu poderia criar um set de valores permitidos aqui, né? Dizendo que só pode ser do tipo Sport ou do tipo
família, mas eu vou botar aqui como string só por simplicidade. E a única coisa que eu tenho em comum entre esses carros, nesse caso aqui, vai ser o nome, né? Que eu preciso do nome do carro, que nesse caso aqui vai ser uma string. E eu vou retornar uma instância dessa minha entidade. E aí, aqui eu poderia fazer o seguinte, eu vou fazer um switch dessa vez, vou fazer pelo car type, e eu vou dizer o seguinte, case export, case export, vai dar um return, deixa eu pegar esse código aqui, new export car, passando um name, beleza? Qual é o nosso segundo caso de uso? Vai ser um case family. Se for um carro family, a gente vai dar um return nesse carro family, passando o nome que o usuário retornar. Se não, se o tipo que o usuário passar não for nenhum desses, né, eu só vou dar um return new aqui, já, e aí o usuário pode tratar o erro lá na frente. Então não vou me preocupar muito com o tratamento de erro aqui. Então a gente já tem nossa factory construída. Então bora comentar isso aqui de novo. Como vocês podem ver, nesse aqui ficou bem cagado esse código, um bocado de if, tá até feio de ver. Então eu vou de novo pegar esses meus dois atributos, que isso aqui vão ser valores que vai vir do front-end, vai ser o tipo do carro e o nome dele. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar meu car factory, vou botar aqui car factory, que é igual a car factory, bora só alterar isso aqui. Então, criei minha fábrica aqui de carros, e aqui o que é que eu vou fazer agora? carFactory.createCar. Qual é o tipo do carro que eu quero? É o usuário que vai me dizer. O usuário vai me dizer o tipo do carro que eu quero, e aí, qual é o nome do carro que o usuário quer? Passa o nome do carro que o usuário quer. E pronto, a gente tem nosso carro criado. Então, como você pode ver, a gente escondeu toda a implementação aqui do usuário que vai utilizar esse nosso código. Então, a gente basicamente criou uma fábrica, a gente diz o tipo de carro que a gente quer, utilizando esse primeiro parâmetro. Em seguida, a gente passa as propriedades para a criação desse nosso carro. Então, se eu pegar aqui meu carro, né? Vou pegar aqui meu carro, que eu acabei de criar. E vou dar um log nesse carro. E como você pode ver, vai rodar da mesma forma. Então, olha só a diferença de código. Então, a gente começou inicializando a nossa instância dessa forma, que é muito feio. Ainda mais se você tem diversos tipos de entidades, né? Nesse caso aqui a gente só testou com o Sport Car, mas imagina que você tem que criar diversos tipos de entidades para o seu carro. Então, isso aqui ficaria uma bagunça. Isso aqui já é legal. Então, se você quer começar a utilizar o Factory no seu código, isso aqui é uma boa iniciativa, você criar funções de construtores, tá certo? Depois, isso aqui eu nem recomendo você ter no seu código. Se você começar a adicionar if para a criação de tipos diferentes no seu código, cara, utiliza um Factory, tá? Que aqui na Factory você consegue esconder a implementação do seu código. Então aqui você poderia ter 10.000 tipos diferentes. Isso aqui tudo ia ficar escondido. Até a implementação de novos tipos fica bem fácil aqui. E para o usuário final não vai mudar nada o código. Tá certo? E como você pode ver, nosso carro aqui também vai ter os mesmos atributos de getName, porque é tudo igual. Então, tem vários benefícios. Eu poderia passar o dia todo aqui falando dos benefícios de utilizar esse Factory Pattern. Em primeiro, né, ele fornece uma maneira de encapsular a lógica de criação de objetos em um único local. Então, a gente encapsulou essa lógica de criação de objetos, deixando muito fácil para o usuário final utilizar a nossa aplicação. E até para a gente mesmo, a gente está facilitando demais a manutenção e atualização do nosso código. Isso torna muito mais fácil alterar a implementação de algum type sem afetar outras partes do nosso código. Em segundo lugar também, ele permite uma maior flexibilidade na criação de objetos, como você pode ver. Isso torna mais fácil adicionar novas classes ou objetos sem afetar o código existente que a gente criou. E não por fim, mas uma coisa que esse tipo de estratégia promove é o uso do loose coupling. Eu espero que eu tenha falado certo, mas basicamente significa que o código do cliente não precisa saber a classe exata do objeto que será criado. Em vez disso, ele só precisa conhecer a interface do objeto, que seria esse carinha aqui chamado de iCar. Então, em conclusão, né, só para fazer um wrap-up aqui, só para fazer um overview do que a gente viu até agora, esse Factory Pattern ele é um poderoso padrão de projeto criacional. Ele fornece uma maneira de criar objetos em uma superclasse, enquanto permite que as subclasses alterem o tipo do objeto que será criado. Então é um padrão muito útil para criar objetos em Go ou em qualquer linguagem de programação. E seus benefícios incluem encapsular a lógica de criação de objeto, fornecendo muito mais flexibilidade na criação desses objetos e também, principalmente, promovendo o uso do baixo acoplamento. Então é isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham aprendido. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo sobre arquitetura e desenvolvimento sustentável e escalável, tá certo? Fica com Deus e até a próxima. Tchau!